Vamos lá, seguindo aqui no nosso debate, da nossa conversa acerca dos tweets de Carlos Bolsonaro contra o vice-presidente general Hamilton Mourão, Vini. Vamos dar uma recapitulada para quem chegou agora. Tweets que se intensificaram durante o dia de ontem e também agora já pela manhã, né? Expondo ali publicações, declarações do general Hamilton Mourão e fazendo algumas críticas e pedindo para as pessoas tirarem também as suas conclusões. Eu vou destacar aqui alguns que a gente passou correndo no bloco anterior. Edgar, teve essa publicação do Carlos Bolsonaro de uma fala do general Mourão durante aquele episódio, né, em que o Bolsonaro acabou levando aquela facada em Juiz de Fora e depois foi hospitalizado. E aí o general Mourão disse o seguinte: esse troço já deu o que tinha que dar, é uma exposição que eu julgo que já cumpriu a sua tarefa. Ele, Bolsonaro, vai gravar vídeo do hospital, mas não naquela situação, não propaganda. Vamos acabar com a vitimização. Chega, afirmou, portanto, o general Mourão sobre aqueles vídeos que o Bolsonaro gravava no hospital, em recuperação. E aí o Carlos Bolsonaro disse o seguinte: caiu no colo de Mourão algo que jamais plantou. Estranhíssimo seu alinhamento com políticos que detestam o presidente. Qualquer um sabe que Jean Willis não saiu do Brasil por perseguição, mas por uma esperta jogada política cultural. Com a palavra, não, perdão, Murilo, acabou passando o tweet. É esse aí, Vini. Volta o tweet anterior. Perdão, acabou passando. Sobre essa fala do Bolsonaro, ele disse o seguinte: naquele fatídico dia em que meu pai foi saqueado por ex-integrante do PSOL e o tal de Mourão, em uma de suas falas, disse que aquilo tudo era vitimização. Enquanto um homem lutava pela vida e tentava impedir que o Brasil caísse nas garras do PT, queridinhos da imprensa opinavam. E aí, aquela fala do Mourão que eu destaquei. Aí no outro, aí sim, pode passar agora, Murilo? Aí ele coloca uma outra fala do Mourão sobre o Jean Willis, onde o Mourão diz que o Jean Willis deveria ter ficado no Brasil porque poderiam protegê-lo. E aí o Carlos Bolsonaro diz que caiu no colo do Mourão, algo que ele jamais plantou. Estranhíssimo o alinhamento dele com políticos que detestam o presidente. Qualquer um sabe que Jean Willis não saiu do Brasil por perseguição, mas por uma esperta jogada política cultural. E num outro tweet também, pode passar, Murilo, ele destaca essa manchete do Diário de Pernambuco, agora já mais recente, né? Onde o Mourão diz que decisão do judiciário a gente não comenta, que foi a decisão do judiciário sobre essa redução da pena do Lula para 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão. E aí o Carlos Bolsonaro reafirma: tirem suas conclusões de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Será que ele mudou de função agora no governo, Vini? Não, Twitter oficial, porta-voz do Twitter. Eu acho, inclusive, que o Bolsonaro... Vereador federal. Vereador federal. Bolsonaro deveria cumprir com aquilo que ele já tinha especulado, que era dar um cargo logo pro Carlos Bolsonaro no governo, virar ministro. Mas ele porque, precisa... Assim, ele é vereador também no Rio de Janeiro, uma cidade que está com enormes problemas. E ele está, apesar, eu concordo com o Caio, eu acho que essa curtida do Mourão, também a carta lá, eu acho que são posições que ele poderia, sim, evitar, mas também não é papel do Carlos Bolsonaro ficar criando essas guerras. Já teve o episódio do Bebiano, agora com o general Mourão, sabe? Então, quer dizer, fogo amigo. Então, mas quem vai atuar nessa área importante, cara, para o governo, que é essa atuação nas mídias digitais, Caio? Se sair o Carlos, quem que vai entrar? Não, com certeza há excelentes candidatos aí. Comunicação não é o problema do Brasil. Mas ele é acreditado como o grande responsável pelo pai estar no poder, pelo próprio pai, né? Ah, não, isso sim. Aí tem uma relação pessoal que é inafastável, inclusive, como bem lembrou o Vini, torna o Carlos Bolsonaro, o Eduardo e o Flávio indemissíveis. Agora, é fato que, retomando, né, o raciocínio do bloco anterior, o general Mourão tem atuado muito mais como o ombudsman do governo, né? E olha só que interessante, e aqui está a principal crítica do bolsonarismo a essas posturas do vice-presidente. O mesmo homem, portanto, o general Mourão, que endossou o brilhante Ustra, né, então, portanto, uma figura controversa do regime militar, e disse a Miriam Leitão, na Globo News, que, abre aspas, heróis matam,
certo? Portanto, o mesmo cara que surfou na onda do politicamente correto e do recrudescimento de discurso é o cara que, uma vez no poder, está mudando o tom radicalmente e fez concessões aí ao establishment, fez concessões à mídia, fez concessões à esquerda, fez concessões à velha política, à cúpula do judiciário, que está aí em flagrante ataque às garantias constitucionais da liberdade de expressão, que são muito prezadas aí por essa nova administração. Portanto, assim, eu acho que ele tá capitalizando em cima de uma imagem de isentão e sensatão, né? Embarcando na narrativa da oposição, que está radicalizada, e em detrimento da linha, vamos dizer assim, editorial e da linha de discurso do governo. Estratégia política, e eu não sei qual é a dele, há quem diga, né, principalmente a turma mais ideológica do Planalto, que Mourão teria outras intenções por trás disso. Eu não sei, eu acho que a figura, quando vem a palavra moderado, quando ele vem colado a ele a palavra moderado, mesmo ele sendo um militar, mesmo ele tendo aceito participar da chapa que ganhou as eleições, a gente não pode excluir a liberdade individual dele como indivíduo e cidadão de manifestar o que ele pensa e acredita sobre as coisas. Quando ele diz decisão judicial não se comenta, embora seja uma decisão judicial de um grande quadro, talvez aí ainda a maior liderança da esquerda, ele está simplesmente corroborando uma ideia de que temos uma justiça, ela funciona, o que ela decide está decidido. Então, eu acho que tem uma questão aí que deve ser também evidenciada na figura dele como um estadista também, é um pensamento. Com relação ao Jean Willis, que a visão do Carlos é a que você defende e teorizou aqui já no Morning Show, ora, há muitas possibilidades. Inclusive, gente, a de que ele realmente estava se sentindo inseguro pela perseguição, tanto que tem membros presos dos que estavam acusando e perseguindo Jean Willis. Quer dizer, é um direito dele abrir mão do... Assim funciona. E se for uma estratégia da esquerda... Por que incomoda tanto? Temos uma estratégia oficial acontecendo, com o próprio Olavo de Carvalho sentado no seu trono na Virgínia e governando o Brasil, ou de alguma forma metendo a mão e influenciando o governo brasileiro, principalmente nessa linha ideológica do Planalto. Tem um alinhamento direto com o Steve Bannon, o estrategista do Trump, depois colocado de lado ali. Quer dizer, são imagens fora a polarização. A política se faz em vários aspectos. Se o Jean Willis foi estrategicamente, não me surpreenderia. Mas eu quero crer que ele, se sentindo perseguido e com tudo revelado e integrantes do grupo que o perseguia presos, me parece factível de se acreditar nessa história. Assim como a gente também tem que falar da estratégia do Bolsonaro de não falar sobre quem administra a conta no Twitter dele. Cada vez mais se acha que é o Carlos Bolsonaro que faz isso, mas oficialmente ninguém fala sobre. Ele falou aqui na Jovem Pan, na última entrevista dele para Augusto, que o Carlos atua nas redes sociais dele. Mas ele não diz que é o Carlos que administra a conta dele, que tuita por ele, como se fosse ele. Não, gente precisa saber disso com todas essas palavras. Então, mas tá muito implícito, né, Fefito? Tá muito implícito, mas não é legal, né, gente? Isso é bom. O presidente tem que ser dono da própria conta. Exato. E, aliás, por que o Carlos Bolsonaro não tuita tanto sobre o Rio de Janeiro quanto ele tuita sobre o governo? Porque ele tem mais interesse em assuntos do governo do que sobre o Rio de Janeiro, pelo qual ele foi eleito vereador. Você acha que dá certo essa estratégia? Vem dando certo? Pelo visto, não, né? É um governo que atravanca. Eu estava conversando com o Silvio Navarro, subindo aqui pro Morning Show, e falávamos isso no elevador, exatamente. Falou, gente, isso tem que parar, porque isso está gerando um fogo amigo, foi você que falou essa expressão, Vi? Sim. No governo, que está atravancando muitas coisas. Essa dificuldade que a gente viu aí
na questão de comunicar à base aliada a importância da reforma da Previdência, seja lá com alterações ou não, foi muito creditada a esse fogo amigo dentro do próprio governo. E tem vindo muita treta por rede social, né? Não é ruim isso, Caio? Acho que quando a gente fez o primeiro balanço do governo Bolsonaro, então aí o ouvinte da PAN e o internauta pode acessar esse vídeo no YouTube do Morning Show, aliás, fica o convite aí para todos se inscreverem lá, eu me disse muito decepcionado com a comunicação do governo. Né? Obviamente, eu inclusive já usei a expressão de alimentar monstros, né? Desnecessariamente. A gente está, como você bem colocou, a gente está muito mais preocupado em fazer avançar as agendas que realmente importam. Né? Eu estava vendo a nossa hashtag, né, Paulinha, tipo, do Brasil de primeiro mundo. Para mim é muito simples. Assim, o Brasil de primeiro mundo ele vem com liberdade econômica, né, e o império da lei e da ordem. Esses são os focos, né, o ministro Paulo Guedes, o ministro Sérgio Moro, e o resto é perfumaria. Então, eu concordo sim contigo que a comunicação ela tá provocando muitos ruídos desnecessariamente, mas tem um ponto aqui que é importante, já que a gente está falando desse aspecto de imagem e tal. Algumas fontes lá no Palácio do Planalto disseram que poucas vezes detectaram tanta ambição presidencial em alguém como no vice-presidente Mourão. E isso é muito precoce para a gente falar de um governo de 100 dias. Ele realmente está se colocando para uma parcela da opinião pública, como você bem disse, como um estadista sensato, né, se alavancando na narrativa da oposição, né, e em detrimento da imagem pessoal do presidente da República e do seu governo. E é o seguinte, esse é um jogo muito perigoso, porque se tem uma coisa que brasileiro não gosta, é trairagem. Agora, tem uma coisa também a ser observada, né, Caio? Será que digamos, eu percebo uma aceitação maior do vice Mourão, e não é por parte só da oposição, porque atenderia aí, talvez, essas atitudes do Mourão, alguns anseios e exporia o governo de turno a uma situação fragilizada perante a sua oposição. Mas eu quero crer também, porque a gente vive também nas nossas bolhas, né? Maiores ou menores, estamos ali dentro da discussão que atende... quem gosta daquilo que se fala, fica aqui porque gosta de ouvir aquilo que quer ouvir. E eu acho que a gente tem que propor sempre a reflexão e com um olhar crítico e vigilante, sempre que seja qual for o governo. Passar a mão, passar pano, eu acho que é um desserviço que a gente presta para quem quer que seja, na forma de ouvinte, na forma de leitor. Agora, será que não tem um Brasil aí também se apercebendo de que a gente precisava, ao invés dessa polarização, à extrema esquerda e à extrema direita, alguém que colocasse o pano no chão ali, o pé no chão para governar? Talvez essa figura esteja aparecendo nessas intempéries aí do governo. Não, talvez tenha... Na figura do Mourão. É o seguinte, nós temos um país que ainda continua com 13 milhões de desempregados, que é um saldo dos governos anteriores, mas que são precisos... a população quer enxergar nesse novo governo agora a solução. E não é dessa forma, com essas guerrinhas, né, internas, que isso será resolvido. Então eles têm que se pacificar. Só quero ressaltar aqui, Edgar, também a fala do Eduardo Bolsonaro, que deu uma entrevista hoje para o Estadão, e disse o seguinte, sobre essa discussão em torno de Olavo de Carvalho, General Mourão e Carlos Bolsonaro. Ele diz, abre aspas para Eduardo Bolsonaro, acho que tanto Olavo quanto Carlos estão apenas reagindo a isso tudo que salta aos olhos de quem acompanha a política. Poxa, o general Mourão chegou a curtir um post da jornalista Raquel Sherazade em que ela mete o pau no Jair Bolsonaro. Isso daí não é conduta de vice. Bolsonaro fala que é contra o aborto, ele fala que é a favor. Olha, tudo bem, é uma opinião dele, mas vice-presidente, a função dele não é dar opinião. Ele já deu. A figura do vice decorativo, que ficou tão marcada ali, né? Com o Michel Temer sendo vice da Dilma.